mulher abençoada, homem de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Sou eu mais uma vez nesse vídeo e para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes, vim trazer mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero te convidar, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, estamos entrando em uma nova fase, tenho me dedicado para o Senhor 100%, pois assim Ele tem me cobrado, né? Tem falado comigo e eu tenho sido resistente, porque eu não estava conseguindo fazer isso, me entregar 100%, porque a gente se preocupa muito, né, com a nossa casa, com a nossa situação. Nós sabemos que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, mas por ser seres humanos, né, improváveis, nós temos medo, insegurança e muitas vezes ficamos relutando com a vontade de Deus. Deus tem para cada uma missão, um chamado, e já há muitos anos o Senhor fala comigo acerca disso, que eu coloco em primeiro lugar porque Ele quer me usar, quer fazer a vontade dEle na minha vida, e eu tenho sido muito resistente. Tenho me entregado nos pés do Senhor, tenho procurado fazer a vontade dEle, mas na verdade eu tenho dado aí uns 40%, né? 50%, não tenho feito aquilo que o Senhor se agrada. E muitas vezes nós pensamos que estamos andando no caminho certo, e aí começa a vir as batalhas, né? Começa você entender que as coisas não andam, que as coisas estão ali amarradas, e você às vezes não consegue entender qual é o motivo. Existem várias situações, existe Satanás amarrando, através de coisas que ele faz. Existe o Senhor nos provando, nos ensinando, caminhando no deserto. É no deserto que nós aprendemos muito. É no deserto que nós vemos a ação de Deus em nossas vidas. Nós conseguimos viver os milagres. E também essa situação, quando Deus está te mandando ir para um lugar, você está querendo ir para outro. E ali você começa a enfrentar situações difíceis sem entender qual que é o real motivo. Se eu estou aqui, se eu estou fazendo, né? Estou ali tentando enganar a Deus. Senhor, eu estou fazendo o seu querer, mas não está naquilo que o Senhor quer, né? O 100%, que é o que Ele está pedindo. Então, com cada pessoa, Deus trabalha de uma forma. Assim como Jonas, né? Nós temos aí na passagem da Bíblia que Deus manda ele ir para Nínive para levar a palavra. Ele queria salvar aquelas vidas, mas Jonas teve medo porque era um local complicado, pessoas de coração fechado. E aí, Jonas não quis fazer a vontade de Deus. E o Senhor usou aquela situação. Ele foi parar dentro da barriga da baleia, né? Então ele foi obrigado a ir. A baleia levou ele lá na terra onde Deus tinha mandado ele ir e vomitou ele lá. E ele teve que fazer a obra. Então muitas vezes precisamos entender a vontade de Deus. Não adianta relutar. Se você é um escolhido de Deus para uma obra, se Deus já colocou no seu coração, não adianta relutar. Se entrega ao Senhor de todo o seu coração, se entrega seu 100%, que você vai ver o retorno que Deus faz. Nada que nós fazemos para o Senhor é em vão. Você faz a obra de Deus e vem uma recompensa tão grande que em primeiro lugar é a paz. Meu Deus, não tem nada melhor do que sentir a paz, do que falar, nossa, agora sim estou no centro da vontade de Deus. E depois vem as outras coisas que Ele vai acrescentando, porque o nosso Deus sabe do que nós precisamos. O nosso Deus conhece o nosso coração, o nosso Deus sabe de todas as coisas, né? Muitas vezes nós ficamos preocupados. E muitas vezes eu tenho essa mania de querer ajudar Deus. Ah, Deus falou que vai fazer tal coisa, então deixa eu já dar uma mãozinha. E por ser ansiosa, né? Sou ansiosa e eu quero já as coisas para hoje. E Deus tem procurado ali trabalhar comigo nesse aspecto. E eu tenho sofrido muito. Eu tenho pagado um preço muito alto, vocês não têm noção. E tenho atrasado a bênção do Senhor na minha vida. O projeto do Senhor na minha vida. Por estar relutando contra a vontade de Deus. Então estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E eu te convido para que você me ajude. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a palavra do Senhor venha atingir os corações. O Senhor usa cada um de uma maneira, né? E Deus tem colocado esse projeto no meu coração de trazer a palavra do Senhor. Eu não sei tudo, mas quem nos capacita é o Senhor. Então, conforme o Espírito Santo vai nos dando, a gente vai trazer. Tenho falado com vocês aí em alguns vídeos, né? Sobre a autoestima, que é algo muito importante, onde Satanás trabalha, porque quando ele te desanima, quando ele te faz você sentir um nada, quando você começa a olhar para você, ver os projetos, o sonho que Deus colocou no seu coração, mas olha a situação que você está vivendo, olha para você e você começa a pensar, não, isso não é para mim, eu não sou capaz. Mas quem nos capacita é o Senhor. Só vence aquele que confia em Deus e que é corajoso e segue adiante. Nós vemos homens e mulheres de Deus na Bíblia que enfrentavam o obstáculo. Acontecesse o que acontecer, eles criam no poder de Deus. Nós vemos Daniel, né, que foi para ali na cova dos leões, mas ele não voltou atrás da sua fé. Nós vemos Davi, que enfrentou o gigante, que enfrentou Saul, que o perseguia, que queria matar,
que enfrentou várias guerras e venceu. E é dessa forma, nós vemos José, que teve que enfrentar toda aquela situação e venceu. Então nós temos que crer que Deus é conosco, porque quando nós vemos a dificuldade, nós queremos parar. Eu estava falando com vocês acerca disso, daquele que tem um encontro com Jesus tem vida modificada, vida transformada. Então vamos seguir adiante, vamos confiar que Deus é conosco. Aquilo que Deus colocou no seu coração, não tenha medo. Coloca Deus na frente e vai, siga adiante, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E eu vou te falar que não vai ser fácil, você vai encontrar obstáculos, vai encontrar barreiras. Outro segredo que Deus colocou no seu coração, não fica falando para os outros. Não fica espalhando, eu estou pensando em fazer tal coisa. Apenas ore, apenas confia no Senhor. Se você é casado, então você pode falar casado, casada com seu cônjuge, né? Que essa pessoa assim você pode confiar, porque é o seu marido, a sua esposa. E vocês dois têm que estar juntos no projeto, né? Confiando, os dois orando juntos sobre essa situação. Confia que Deus é contigo. Se você é sozinho, uma mulher, um homem de Deus que ainda não tem o seu companheiro, você tem o Senhor Jesus. Apenas confia nele. Às vezes você precisa, de repente você tem uma pessoa de sua confiança que você possa pedir ali, ora junto comigo sobre essa situação. Mas tenha cuidado. Feche a sua boca. Você começa a aumentar mais ainda a dificuldade. Eu tenho tido essa experiência comigo. Eu sou uma pessoa expansiva, eu gosto de falar. Quando eu estou feliz, eu quero contar o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. E muitas vezes Deus usou pessoas para me repreender. Deus falava, olha, Deus manda você fechar sua boca. Não ficar falando o que Ele tem colocado no seu coração. Ah, tá bom. Aconteceu alguma coisa, ficar tão feliz. Meninas, deixa eu te contar. Aconteceu tal coisa, não sei o quê. Ah, eu tô pensando em fazer não sei o quê. E era uma dificuldade tão grande. E no meio do caminho eu parava, porque era muito obstáculo. E às vezes você pensa assim, não, mas Deus é comigo. Sim, Deus é contigo, mas nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter prudência. Nós temos Jesus que foi fazer a obra dele, chegou em tal lugar ali e começou a fazer a vontade de Deus, começou a curar, começou a abençoar ali aquele povo e ele sentiu, ele percebeu que tinha pessoas arquitetando contra a vida dele, queria matá-lo. E não era o momento ainda. Não era o momento. E sabe o que Jesus fez? Jesus correu, Jesus fugiu daquela situação. Então ele poderia falar, não, eu vou ficar aqui que eu sou filho de Deus, não vou me matar. Não, gente, nós temos que ser prudentes. Não era a hora de Jesus morrer ainda. Tudo é no tempo de Deus. Ele sabia disso, ele ainda estava fazendo a missão. Ele estava ainda falando da palavra do Senhor, falando da salvação, transformando vidas, curando, libertando. Tudo no tempo certo. Então não era o momento dele morrer. Já que eu sei que eu vou morrer mesmo pelo pecado do povo, eu vou ficar aqui. Não, ele fugiu, ele se escondeu. Entendeu? Então nós temos que ser prudentes. Você precisa entender que nós estamos nesse mundo, não pertencemos a esse mundo, mas estamos aqui. Então nós vamos enfrentar todo tipo de dificuldade. E aquilo que você tem sabedoria, você precisa pedir a Deus graça, sabedoria e direção. E fecha sua boca e vai adiante no seu sonho, nos seus projetos. Coloca Deus em primeiro lugar. Ore acerca desse algo. Confia que Deus é contigo, Deus vai mudar a sua história. Mas Ele conta contigo. Ele quer que você seja um homem, uma mulher de Deus que confia nele e que é corajoso, que não volta para trás não na primeira dificuldade, que segue adiante, que não dá ouvido àqueles que ficam no caminho te dizendo você não vai conseguir, fulano fez, não deu certo, olha a crise do país, esse não é o momento. Como esse não é o momento? Deus falou para você que é o momento? Então é. Confia nele e vai. Faça a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. E você vai ver grandes mudanças na sua vida. E hoje eu quero deixar uma palavra que está em Lucas. Olha só que coisa mais linda essa palavra. É Lucas 7, o versículo 11 até o versículo 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Olha essa situação. Muitas vezes eu disse para você que o Senhor Jesus encontrava pessoas e ali ele transformava a vida. E muitas vezes, sem programação, pessoas o encontravam, né? Então, nesse caso, foi dessa forma. Essa mulher aqui viveu um milagre muito grande. Olha só o que aconteceu. Vamos lá. Lucas 7, versículo 11, que diz assim. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosas multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oh, glória! Observa a situação dessa mulher. Olha só o que diz no versículo 12. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Filho único de uma viúva. Olha a situação dessa mulher. Essa mulher já tinha uma situação triste, ela era viúva. Ela já tinha perdido seu esposo e ela tinha agora o único filho dela. E olha o que acontece com ela. Ela perdeu o único filho. Imagina como estava o coração dessa mulher. Imagina como essa mulher estava se sentindo, desamparada. Ela não tinha mais um marido que podia cuidar dela. Naquela época, o esposo cuidava da mulher, né? Não era como hoje. Então, quando ela ficava viúva, outras pessoas próximas a ela cuidavam dela. E de preferência o seu filho. Então, nesse caso, ela tinha um filho. Mas nesse momento, o filho dela tinha morrido. Nesse momento, ela não tinha esperança. Ela tinha já perdido o marido e agora perdeu seu único filho. E está ela vindo por aquele caminho sem saber que o milagre estava ali adiante. E é isso que acontece conosco. Às vezes nós estamos enfrentando uma dificuldade tão grande, mas meio àquela situação a gente não consegue enxergar o milagre vindo, o milagre chegando. E nós nos desesperamos, nós nos sentimos assim sem saída. Então você precisa entender que o milagre está chegando. Não importa qual seja a situação. Não importa qual seja a situação que você está passando nesse momento. Creia que há esperança em Cristo Jesus. Creia que o milagre vai te encontrar. Creia que o milagre já está indo ao seu encontro. Creia que Deus é contigo e Ele vai transformar a sua história. Apenas confia. Apenas comece a declarar. Apenas comece a caminhar na presença do Senhor. Vai caminhando. Não volta para trás. Não deixa nada te impedir de vencer. Vai caminhando, porque nesse caminho você vai encontrar Jesus. Nesse caminho você vai encontrar o milagre. Essa mulher não sabia que ela estava caminhando rumo ao milagre. Nesse momento, ela e aqueles que estavam com ela imaginavam que tudo estava perdido. Imagina o que as pessoas estavam pensando ali. Coitada dessa mulher. Essa mulher já perdeu o marido e agora perde o seu único filho. Todos ali tristes, todos ali chorando. Quem estava vendo aquela situação já sentia a dor daquela mulher. Agora imagine a mulher, a dor que ela estava sentindo. Imagine que ela estava caminhando para enterrar o seu único filho, para enterrar a esperança dela, para enterrar a bênção dela. Ali para ela tinha acabado. Então, nesse momento eu não tenho mais o meu marido e o que eu tinha, meu único filho, também se foi. Acabou para mim. Mal sabia ela que ela estava caminhando, mesmo devagarzinho, mesmo triste, mas lá na frente ela ia encontrar o milagre. E Jesus a encontrou. E Jesus transforma aquela mulher. Interessante que Jesus se compadeceu daquela situação. Quando ele viu aquilo, ele se compadeceu. E ele diz para ela: mulher, não chores. E é isso que Jesus te diz hoje. Mulher, não chores. Homem, não chores. Confia que Deus vai mudar a sua história. Confia que esse trajeto que você está fazendo agora é difícil. Imagina aquela mulher, era um trajeto que ela estava fazendo. Ela estava saindo ali da porta da cidade, triste, desanimada, sem esperança. Perdeu a esperança totalmente. Ela estava indo enterrar os sonhos dela, os projetos dela. Aquilo ali significava, aquele filho significava a esperança. Aquele filho significava o futuro dela. Porque ela já não tinha mais o marido que poderia cuidar dela. Então quem ela tinha naquele momento? O único filho. Mas o único filho se foi. Então se foi com aquele filho a esperança, os sonhos. Mal sabia ela que naquele trajeto ela estava indo encontrar com o milagre. Então nesse trajeto difícil que você está fazendo, quando você olha e não vê saída, parece que se perdeu a esperança, parece que não tem mais saída. Você está indo encontrar com o milagre. Apenas creia, não desista. Não deixe que nada e nem ninguém te pare no caminho, pois Deus é contigo e Ele vai mudar a sua história. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.